Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 21 de maio. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Pesquisar e debater as imagens de diferentes maneiras. Essa é uma das perspectivas da 11ª Semana da Imagem, que acontece na Unicinos durante essa semana. No programa de hoje, você acompanha como foi a abertura do primeiro dia do evento. E no estúdio, vamos falar mais sobre a programação e sobre a importância da imagem na vida das pessoas. Você confere ainda um bate-papo com duas mestrandas da universidade que participaram do Global Business Project. E tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Pesquisar e debater as imagens de diferentes maneiras. Trocar experiências com pesquisadores da mesma área e com perspectivas distintas. Esse é o principal objetivo da Semana da Imagem, que começou na tarde de ontem, aqui na Universidade. Até essa quinta-feira, alunos de graduação, mestrado e doutorado vão apresentar pesquisas relacionadas à imagem. Além disso, palestrantes brasileiros vão falar sobre as experiências com a imagem. Acompanhe como foi o primeiro dia de evento na reportagem de Gabriela Clemente. Visual, sonora, audiovisual e textual. Todo e qualquer tipo de imagem é o tema principal da Semana da Imagem 2013 da Unicinos. Estudantes e pesquisadores da área da comunicação de universidades da região vão participar das atividades durante toda a semana. Márcio, por exemplo, é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentou um trabalho sobre as molduras do tempo e do espaço no cinema. Meu trabalho é pensar concepções de tempo, as diferentes concepções de tempo e como é que essas concepções de tempo aparecem nos produtos de audiovisual, no meu caso no cinema. Pensar que depois dessa revolução informática do final do século passado, a ideia que a gente tem sobre espaço e tempo foi bastante modificada e como é que isso se aplica na prática na produção artística, no caso do cinema. A gente pensa agora com a questão do e-mail, do Twitter, do celular, a gente tem uma proximidade, o espaço foi desmontado, né? E o tempo ele passou por mudanças significativas, que também acontecem no cinema. Essas mudanças também se dão a ver com ou filmes que manipulam o tempo através do slow motion ou que se aceleram bastante, e é mais ou menos isso aí. Para Márcio, o importante de realizar essas apresentações é o contato com pesquisadores da mesma área, mas com perspectivas diferentes. E eu acho legal participar aqui justamente para fazer uma interlocução com mais gente, né? Apresentar, vir na Unicinos, já que eu sou da URGS, então vim na Unicinos apresentar meu trabalho para outras pessoas, ouvir outras opiniões, e eu acho bem interessante esse diálogo acadêmico que a gente está sendo possibilitado pela Semana da Imagem. Neste ano, a 11ª Semana da Imagem traz de volta os grupos de trabalho, os chamados GTs, que são os momentos em que os pesquisadores têm tempo para apresentar e ouvir os questionamentos dos colegas. A Semana da Imagem é uma iniciativa da comunicação da Unicinos que iniciou no final dos anos 90 e durou durante um bom tempo, na primeira década do século XXI, e aí teve uma pequena interrupção e há 3 anos nós estamos retomando, e hoje é uma iniciativa do programa de pós-graduação, do grupo de pesquisa Audiovisualidade e Tecnocultura, do qual eu faço parte como professor do PPG, e visa abrir possibilidades de discussão teórica e metodológica sobre a questão da investigação de comunicação ao redor das problemáticas em relação à imagem audiovisual, a imagem fotográfica, a imagem digital, enfim, todas as possibilidades que a imagem tem hoje de se traduzir no nosso cotidiano. A professora de fotografia da Unicinos, Márcia Molina, também apresentou um trabalho que fez parte da dissertação de mestrado sobre o fotógrafo David LaChapelle e as performances teatrais nas imagens. Eu acredito que esse evento é de extrema importância pelo fato da gente estar aqui não só apresentando o nosso trabalho, a nossa pesquisa, mas como também é um momento de observar o que os outros colegas, né, o que os outros pesquisadores, como eles estão olhando para a imagem, para essa imagem contemporânea, como a gente desvenda essas imagens, né, quais são todas essas potencialidades que elas têm. Então acredito que isso é muito importante para gerar uma reflexão, para gerar questionamentos
e que vá propiciar outras pesquisas, outros olhares. Um evento desses, ele propicia esse início de uma pesquisa, de como começar a olhar para as imagens ou para um objeto, né, fazer seus questionamentos e entrar aí para uma vida mais acadêmica, né, um olhar mais acadêmico. À noite, no auditório central da universidade, o antropólogo italiano Massimo Canevati ministrou uma palestra com o tema Etnografia ubíqua e composição polifônica das imagens contemporâneas, que tratava do significado do olho e das imagens que nos olham. A questão da imagem, ela é fundamental hoje para a compreensão dos fenômenos da comunicação. Não existe forma de nós avançarmos em fazer melhores produtos de comunicação e transformar as diferentes possibilidades que a mídia nos oferece, se não pensarmos em como trabalhar com as imagens. Elas hoje são essenciais na nossa cultura, principalmente essas que vêm através da digitalização dos conteúdos, e é fundamental a compreensão das lógicas, das estratégias, das diversas formas que nós temos de pesquisar e compreender essas imagens para que possamos também construir imagens cada vez mais interessantes e viáveis para a nossa cultura. Bom, e a Semana da Imagem segue até esta quinta-feira, dia 23. Até lá serão diversas atividades em torno do tema para entender as imagens, como ver que nos olha. E para conversarmos mais sobre a programação do evento e a importância das imagens, recebemos aqui no estúdio Sônia Montanho, que é professora de comunicação e organizadora do evento, também com a gente Camila Capelão, que é estudante de jornalismo e apresentou ontem um trabalho na Semana da Imagem. Olá, sejam bem-vindas, tudo bem? Olá, tudo bem? Professora, a gente falou agora sobre esse tema para entender as imagens, como ver que nos olha. Como é que foi a escolha? Na verdade, há uma tradição na Semana da Imagem de buscar sempre um tema que reúna as reflexões, que seja transversal, transdisciplinar. E esse lema deste ano foi inspirado um pouco na obra de Didi Huberman, um autor franco-alemão, que tem um livro traduzido ao português, inclusive, que o título do livro é O que vemos e o que nos olha. E esse título traz uma perspectiva do olhar bem diferente que geralmente nas nossas culturas ocidentais não levamos em conta. Nós achamos que os únicos a olhar somos os humanos, uma cultura muito antropocêntrica. E a cultura que vivemos com essa multiplicação de imagens que nós produzimos, ela nos olha, nos diz determinada coisa. Inclusive, esse livro de Didi Huberman, ele tem como centro, ele fala em um momento, uma passagem onde diz, quando a gente está, por exemplo, diante de um túmulo, esse túmulo nos lança um olhar que é fulminante, que não tem como tu ficar indiferente diante dele. Então te pode dizer, é simplesmente um túmulo e cair numa espécie de apaciguamento do olhar que ele te lança. Mas acolher o olhar que as coisas, as imagens, as cidades, as próprias coisas que nós produzimos, acolher esse olhar, ele, de alguma maneira, nos desperta uma série de questionamentos que são importantes aceitá-los e tentar respondê-los, ou seja, nos deixar olhar. Por isso, esse tema da Semana da Imagem pretende explorar um pouco toda essa questão de como é que as imagens, na contemporaneidade, nos olham e o que esse olhar nos diz, como nós acolhemos esse olhar e como olhar as imagens. Isso, em um meio universitário, como que nós estamos nos cursos de comunicação, nós temos muito contato com vídeo, com fotografia, com uma série de trabalhos audiovisuais ou visuais, e há uma certa pobreza de metodologias de como chegar a abordá-los. Tendemos a ficar analisando questões de conteúdo, quando a imagem se dá muito mais por um tipo de montagem do que questões de conteúdo. Então, essa pobreza também que temos metodológica está em questão, está sendo refletida tanto nos GTs, nos grupos de trabalho, como nas palestras da noite. E que é preciso para compreender melhor os fenômenos da comunicação, né? Certamente, né, Vanessa? E a Camila, por exemplo, participou ontem pela primeira vez, né, da Semana da Imagem, né, apresentando o trabalho A Eticidade de Thiago Leifert nas redes sociais. Como foi esse trabalho, Camila? Bom, esse trabalho faz parte do meu TC, né? Do meu TCC, trabalho de conclusão. E acho que ontem o Canevati falou muito sobre entender o corpo inteiro como um monte de olhos, que olha as imagens e que também as imagens nos olham. E acho que no meu trabalho eu faço muito isso. Eu olho a linguagem corporal do Thiago Leifert, como ele se posiciona, além da linguagem verbal, né? Então, acho que é isso mesmo, a nossa reação com a imagem que a gente vê e o que isso nos desperta, né? Que eu acho que é o grande desafio da Semana da Imagem.
E é interessante, né, Sônia, porque, como a Camila falou, essa questão de ser despertados, os comunicadores precisam ser despertados para essas questões que muitas vezes passam despercebidas, né? Qual a importância de ter uma aluna como a Camila, que é também bolsista, né, do programa de pós-graduação aqui da universidade, entrar em contato com esse tipo de autor, com esse tipo de pesquisador e também com outras pessoas que fazem pesquisa? É muito importante. Inclusive, claro, como a gente, como professor, vê muitas vezes que os alunos, por uma série de contingências que não têm possibilidade, que trabalham, que têm que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, passam na faculdade toda, às vezes, sem ter um contato com autores mais de fundo, com leituras que te questionam e que te fazem ver diferente. Às vezes, um aluno de comunicação não teria que ter o mesmo olhar que alguém que nunca se dedicou a pensar nessas coisas. Teria que ter uma visão muito mais crítica, muito mais que apresente outras alternativas, que saiba fazer uma leitura audiovisual, visual, no contexto contemporâneo. Então, essas questões às vezes são insuficientes no modo como as damos na universidade, e o contato, por exemplo, que a Camila tem com a pesquisa, já como na iniciação científica, no contato com o grupo de pesquisa, enfim, todos esses contatos que de alguma maneira nos possam colocar em um outro lugar para olhar, são muito ricos para os estudantes. Então, quanto mais eles possam tê-los e quanto mais nós, como estrutura, possamos criar esses espaços, a Semana da Imagem pretende isso, acho que todos ganhamos. Todos ganhamos também porque muitas vezes o estudante, o aluno, as gerações que entram na universidade, eles têm um contato direto com tipos de imagem cada vez mais remixados, mais pós-humanos, como decía o Canevacci ontem, mas uma mistura de técnico e orgânico. Então, também é um contato diário, na medida que há uma troca de experiências entre as imagens que construímos, que as novas gerações constroem com seu celular, com seu tablet, e que mixam e remixam, e as reflexões que vamos tendo sobre elas, se constrói um espaço de reflexão do cotidiano muito propício. E esse espaço de reflexão, com certeza, ajuda a internalizar muito mais esse conteúdo, né? Bom, agora a Conexão Unicinos faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre a Semana da Imagem. Vamos falar mais sobre a programação do evento e também sobre a importância das imagens na vida das pessoas. É um instante só, a gente já volta pela TV e Rádio Unicinos.